Decidi falar do sol e como o sol envelhece nossa pele, como ele age, porque tem muita química por trás disso, de como as nossas células reagem, de como o sol reage com a nossa pele, como que a gente faz para se proteger, como o nosso corpo biologicamente também já é preparado para nos proteger da ação do sol e dos raios ultravioleta. Então eu decidi falar disso hoje. Tô aqui com o roteirinho na minha frente para não esquecer de abordar nenhum ponto. E o sol, cara, o sol é uma questão muito curiosa, porque de alguma forma ele sempre está envolvido na sociedade. Ela está muito direcionada a, por exemplo, classes sociais, principalmente num contexto europeu, onde também teve muita escravidão associada. Aquelas pessoas que tinham a pele mais clara é porque elas tinham dinheiro, né? Elas tinham nome na sociedade, porque elas não precisavam ir para o sol trabalhar na lavoura, não precisavam trabalhar colhendo alguma coisa, o que diminuía bastante a incidência de sol sobre elas. Elas ficavam lá na casa delas mais de boa, mais fresquinho, debaixo da sombra. Enquanto isso, os trabalhadores, plebeus e os escravos estavam lá ralando dia após dia para sustentar toda essa monarquia que imperava naquela época também. E pode parecer muito louco, mas depois de um tempo isso se inverteu, principalmente com a Revolução Industrial, que barateou, digamos assim, a sombra, quando as fábricas eram já mais fechadas. O chão de fábrica começou a crescer bastante por conta da Revolução Industrial mesmo, das máquinas, do capitalismo, da influência do consumo, e aí as pessoas trabalhavam nessas fábricas cobertas sobre tetos e porões, e aí elas também passaram a deixar de sofrer mais incidência do sol, e aí, se você tinha a pele muito prevenida do sol, você era considerado um trabalhador braçal, o que não era bem visto pela sociedade lá na época. E o sol ficava para aqueles que eram mais ricos e podiam usar o seu dinheiro para viajar para um país tropical cheio de maravilhas, cheio de sol, cheio de luz, cheio de radiação ultravioleta e posteriormente de câncer de pele também, né? Infelizmente, porque a radiação ultravioleta, ela causa esse dano. A gente vai falar disso mais pra frente daqui a pouquinho. Mas então você tinha dinheiro, você viajava, podia ter essa mais incidência do sol. Teve até uma modelo, não sei se ela chegou a ser modelo, deixa eu dar uma pesquisada aqui do que ela era. Não, ela não era uma modelo, ela era uma estilista muito famosa, tem até perfume com o nome dela, Coco Chanel. Ela viajou fez um cruzeiro e voltou com um bronzeado que deixou na moda na época, então todo mundo queria ter dinheiro para fazer um cruzeiro, para ir para um país tropical e pegar o mesmo bronzeado da Coco Chanel. Então veja agora como a pele bronzeada já era sinônimo de dinheiro, diferente do que era antes da Revolução Industrial. E também vocês têm que perceber que tem pessoas que elas têm mais facilidade em pegar o bronzeamento, pessoas que não têm nenhuma facilidade em pegar bronzeamento, ficam só vermelhas. Digo isso por experiência própria, porque eu só fico um camarãozão ardendo pra caramba, e isso me faz evitar o sol ao máximo ou besuntado muito de protetor solar pra aguentar, porque odeio ficar com esse ardido na pele. Mas tem pessoas que gostam de ir pra praia, de ir pra piscina e ficar bronzeadas e reclamam do porquê não tem um bronzeado como de outras pessoas, que ela reclama que fica vermelha, a outra pessoa fica mais bronzeada e vice-versa, às vezes não queria ficar com tanto bronzeado assim, enfim. E isso está intimamente ligado também a como o nosso corpo reage à radiação ultravioleta do sol e também a como as células do nosso corpo encaram essa danificação, né? Porque a radiação ultravioleta, o bronzeamento nada mais é do que uma danificação das nossas células. Vamos entender um pouquinho dos raios solares. O Sol, ele emite uma grande variedade de radiação solar, entre elas o UVA, UVB, UVC, que são as radiações ultravioleta, tem raios cósmicos, tem só a luz mesmo de claridade, e tudo isso está dentro de um espectro eletromagnético que está aparecendo aí na tela para vocês. E cada uma dessas ondas eletromagnéticas, que é como a radiação solar chega aqui na Terra, tem um comprimento de onda diferente. Quanto maior for o comprimento de onda, menos ondulações ela tem, ou seja, menor a frequência, menos agressiva ela é. Quanto menor for o comprimento de onda, maior a frequência, porque tem mais vibrações, e tendo mais vibrações, mais dano ela causa para nossa pele, e é isso que faz ocasionar o bronzeamento, por exemplo. E boa parte dessa radiação solar que chega até o planeta Terra é filtrada, ainda bem, pela nossa camada de ozônio,
que nos protege de receber essa radiação tão forte assim de uma vez. Mas aquelas que ainda chegam até nós, causando as queimaduras, atingem a nossa pele e a nossa pele tem mecanismos biológicos e químicos para nos proteger disso. Então vamos dar uma olhada como que é a pele. Ela é basicamente dividida em 3 camadas: a epiderme, que é a mais externa, a derme, que é a do meio, e a hipoderme, que é a de gordura, que é a que está mais embaixo. Vou simplificar e resumir nessas 3, tá? A epiderme, que é a mais externa, é onde está uma coisa que se chama extrato córneo, que é onde as nossas células mais próximas de morrer ou aquelas que já estão mortas estão localizadas. É a parte que descama da nossa pele. Por isso que quando você toma banho, a toalha não sai limpa depois que você se enxuga, né? Já se perguntou por que você tinha que limpar a toalha, lavar a toalha, sendo que quando a gente toma banho a gente tá limpo? Justamente por conta que quando a gente lava e se enxuga, a gente retira essa escamação da pele mais externa da nossa epiderme, e isso faz com que essa matéria orgânica morta fique na toalha. E decomposição de matéria orgânica, todo mundo sabe que não tem um cheiro muito agradável, por isso que a nossa toalha fica com aquele cheiro gostoso e precisamos colocar para lavar. Bom, mas voltando aqui, então o extrato córneo tá na epiderme, é onde o raio solar pega primeiramente e é a parte de descamação. Já embaixo da epiderme temos a derme, que é onde está boa parte ali dos capilares, boa parte dos folículos capilares, que é o que dá origem aos nossos pelos, boa parte das glândulas sudoríparas, que é o que vai fazer a gente suar, liberar o nosso suor, e também tem 2 células importantíssimas para nossa pele, e uma delas são as células basais. Essas células basais, elas reproduzem as células da nossa pele, fazendo com que aquela pele que já foi retirada, já foi descamada, seja substituída por uma nova. Só que é uma escadinha, né? Então a pele basal, ela nasce aqui embaixo, vai empurrando as de cima vão se espremendo cada vez mais, e a que tiver mais na superfície é a que vai estar mais morta, vai ter a maior escamação. E essas células que são sendo reproduzidas pela célula basal e vão subindo, espremendo as de cima, são os queratinócitos, que formam a queratina da nossa pele, que dá toda a estrutura da nossa pele, toda a elasticidade da nossa pele. E claro, é o que prende a água ali também, para deixar a nossa pele hidratada e sempre muito bem, e sempre com uma aparência muito boa. E isso é constante. O queratinócito, a célula basal dá origem ao queratinócito, o queratinócito sobe, empurra a célula de cima, que empurra a célula de cima, que empurra a célula de cima, e elas vão se achatando, ficando espremidinhas, até que a mais da superfície é a que vai morrer, descamar e sair. E aí, quando você recebe muita radiação solar na sua pele, essa radiação solar ultravioleta, ela acaba matando, acelerando a morte das suas células. Ou seja, a sua célula basal tem que criar mais queratinócitos para substituir aqueles que foram mortos antes do tempo. Então, toda essa velocidade de recomposição dos queratinócitos acaba fazendo com que queratinócitos prematuros sejam mortos de modo que poderia ser evitado. E isso faz com que eles não estejam totalmente prontos para que sejam pele e acabam perdendo sua função muito antes do previsto. Com mais produção de queratinócitos, menos eficiente eles vão ser, menos retenção de água eles vão ter, menos elasticidade eles vão ter, menos proteção vão fornecer. Ou seja, sua pele vai envelhecendo antes da hora. Mas não para por aí. Junto com a célula basal, a gente tem os melanócitos. É um outro tipo de célula que fornece proteção para a nossa pele. É ela que vai produzir o polímero da melanina, que é a pigmentação da nossa pele para proteção, por exemplo, contra a radiação solar. Cada um de nós já nasce com uma quantidade de melanina. Aqueles que têm a pele mais clara têm menos quantidade de melanina, aqueles que têm a pele mais escura têm mais quantidade de melanina, ou seja, mais proteção contra a radiação solar, e por isso se tem menos danos contra a radiação solar. E aí a melanina do seu corpo, ela é desoxigenada, ou seja, ela não tem oxigênio, e quando ela é atingida pela radiação solar, ela acaba oxidando, e essa oxidação que deixa a pele na tonalidade mais escura, mais bronzeada, porque ela entende da proteção que ela precisa fazer para a absorção dos raios ultravioleta. Se após a exposição solar sua pele não teve uma resposta muito adequada à melanina, a produção correta de melanina, então isso é porque a sua atividade de melanina é muito baixa, a chance de você ficar apenas queimado e vermelho é muito maior e sem um bronzeado duradouro. Só que mesmo assim produz um envelhecimento, né? Não é porque você tem melanina que não vai envelhecer. Claro, aqueles que têm maior quantidade de melanina, que conseguem produzir mais quantidade de melanina também, vão ter um envelhecimento mais atrasado do que aqueles que não têm tanta melanina de nascença ou que não produzem tanta melanina após a exposição solar, que segue o mesmo raciocínio da produção exagerada de queratinócitos que precisa ser reposta todas as vezes que a pele descama
toda vez que a pele morta é descamada para repor aquilo que saiu. Já a pele vermelha indica de fato que houve danos realmente na pele, aquela vermelhidão nada mais é do que o seu corpo identificando que alguma coisa não está certa, que alguma coisa foi machucada, então ele manda mais sangue para aquela região para que leve mais nutrientes e reponha de fato tudo o que precisa para aquela região voltar a ser normal. Essa passagem de sangue também permite muita troca de calor, que deixa a região mais quente. Então quando você fica vermelho e quente, nada mais é do que seu sangue circulando mais rápido ali naquela região para levar mais nutriente, e isso vai dissipando mais calor. E aí a sua pele desenvolve vários mecanismos de defesa para que aquilo seja reduzido, para que o dano seja reduzido. Por exemplo, deixar a camada da epiderme mais espessa a fim de impedir que a radiação solar chegue mais fácil na derme, que é onde está a maior parte das células ali responsáveis pela reprodução de células. E aí, com camadas mais espessas, isso significa que teve mais queratinócito trabalhando, mais células sendo repostas antes do tempo correto, e sendo repostas antes do tempo correto, maior a descamação, porque vai empurrando mais células mais rápido para cima, para a parte mais superior, mais externa. Além do envelhecimento, temos também o câncer de pele. Uma das vertentes do câncer de pele é a reprodução de forma errada de células. Então pensa, quanto mais células são reproduzidas mais rápidos e sem necessidade, maior a chance de erro de ter um tumor ali naquela região. Imagina o seguinte, eu tenho esse tabletinho de chocolate aqui e eu jogo ele uma vez para cima por dia e pego com a minha mão. É fácil imaginar que se eu fizer isso somente uma vez por dia, é fato que 99,9 das vezes eu vou pegar, jogar e pegar ele na minha mão novamente. Agora, se eu começo a fazer isso constantemente, toda hora eu jogo, fico o dia inteiro assim, a chance de eu errar vai começar a aumentar quanto mais vezes eu jogar. A mesma coisa funciona com a célula. Quanto mais vezes ela tem que se reproduzir e substituir aquelas células que foram danificadas, maior a chance de erro que ela tem, e isso pode gerar um tumor. Espero que vocês tenham entendido como funciona o envelhecimento da pele através do sol. Use protetor solar, não deixe de acompanhar esse canal e vamos vencer pela educação. Beijos e abraços a todos. Até!